Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lebô Convida. Hoje, para minha satisfação, meu amigo pessoal, professor Anderson Márcio. Eu brinco com ele de o professor das multidões, o cantor das multidões. Das multidões, perfeito. Gente, seguindo o mantra que só vem pessoas competentes, do bem e que são minhas amigas, está aqui um exemplo clássico dessas 3 características que são importantes para mim, tá? E hoje o tema é muito caro para todos nós. Um profissional do agora. Que competências, Anderson, amigo, a gente tem que ter nos dias de hoje para poder sobreviver a tudo que está acontecendo. Cenário de educação, formação profissional, desemprego, inteligência artificial, novas profissões, a geração mais nova vindo com outra mentalidade, a polarização política no país, Trump taxando a tudo e a todos. A gente vive, meus amigos, um momento sui generis, um momento ímpar na humanidade. E está aqui, eu e Anderson, para minha satisfação, para falar sobre esse tema. O profissional do agora, que competências vocês, nós temos que ter para poder sermos relevantes. Não passarmos pela terra somente de passagem, de visitante. Deixar algum legado e prosperar. Mas, meu amigo, muito obrigado. Você sabe que você mora em meu coração. Gosto muito de você. Fala muito bem. Você com essa conversa vai ser ótima. Faça uma breve apresentação, seu currículo, seu vasto currículo, e vamos meter mão. Primeiro, agradecer pelo convite, mas vocês perceberam que o Lebô disse que me considero um grande amigo, é recíproco, mas você viu o tema que ele me traz aqui, amigão esse, né? Olha o tema que ele me traz para poder conversar, e o grau de complexidade, de profundidade, né, que a sociedade, o qual nós estamos inseridos no momento, exige. Então, mesmo assim, eu agradeço, é bom que a gente bate um papo sobre esse tema complexo. Pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês, estar aqui com o meu amigo Lebô, o Leboreiro para alguns. Sou o Anderson, o professor Anderson, administrador por formação, alguns MBAs, mestrado em governança, empresário, eventualmente preste um serviço de consultoria, não tanto com a qualidade e a competência do amigo Leboreiro. Idealizador de alguns projetos sociais, porque eu entendo que nós, enquanto sociedade Leboreiro, a gente precisa retribuir com ações estruturantes, ações, sim, assistencialistas, mas que tenha um legado, deixe um legado, né, na verdade, tenha uma estrutura para que tire, ou pelo menos deixe uma sementinha para aqueles grupos que a gente vem a atender, possa andar com as próprias pernas. Então esse é um pouquinho do que é o Anderson, e a gente vai ter um bate-papo aqui sensacional. E já aproveitando esse finalzinho aí da introdução, Lebô, você fala sobre o momento político nosso. A gente estava conversando aqui em off, né? Nós que somos mais ou menos contemporâneos, o Lebô tem uns 15 anos mais velho do que eu, mas tudo bem. E a gente vê que na nossa infância, entrando na adolescência, ali década de 80, início da década de 90, onde a gente já estava apto a entrar no mercado de trabalho, a gente não via a realidade que existe hoje. A briga por buscar uma melhor colocação sempre existiu, isso é natural. Mas o que era década de 80, década de 90, para como está nesse momento, a ferocidade disso é muito alta, é muito grande. Observe que a gente não conversou aqui no back-office de interessante, vamos trazer aqui para vocês. Mas, Anderson, profissional do agora, vamos trabalhar com o conceito de competências, que boa parte de vocês conhece. Competência é você unir conhecimento, habilidade e atitude. Perfeito. Conhecimento é o saber, você adquire nos ouvindo, numa consultoria, numa mentoria, numa faculdade, num curso técnico, em cursos livres. Beleza, tá? Habilidade é o saber fazer. Eu tenho conhecimento e consigo colocá-lo em prática, executar. Você desenvolve também na academia, mas muito no dia a dia, fazendo na sua experiência. Esse momento nosso aqui. Exatamente. E o terceiro pilar da competência, né, conhecimento, habilidade e atitude,
Esse é o querer. Esse é a força de vontade. Isso é muito nato de cada um. É a questão do motivo, né? Motivação, motivos que levam à ação. A gente não pode começar uma conversa tão bacana como essa, né? De que competência o profissional moderno tem que ter, sem falar do basilar, sem falar do conhecimento, da formação, quer seja acadêmica, quer seja técnica, que é o background de qualquer pessoa, qualquer profissional. O que é que está acontecendo, meu amigo? Porque você sabe que eu bato muito nessa tecla, você também é do ambiente universitário como eu, você está muito mais na academia hoje do que eu. Eu só estou em algumas pós-graduações. Graduação, eu me aposentei de graduação, sempre falo isso, dei minha contribuição durante 20 anos, mas já deu, somente pós e filtrando as pós. Mas o que é que está acontecendo com o jovem adulto, e até pessoas de nossa idade? As pessoas não querem mais estudar, não vale mais a pena estudar. O que é que está acontecendo, na sua opinião, e de que forma que a gente pode reverter esse quadro? Vamos lá, Lebo. Eu acho improvável que a gente consiga reverter. Primeiro ponto. Eu acho improvável. Segundo, nós estamos em um momento de vida, em um cenário global, não somente Brasil, não somente Salvador, global. Nós vivemos hoje num sentimento de imediativismo. E quando a gente fala de imediativismo, talvez poucas pessoas tenham... A primeira palavra que vem é paciência. Poucas pessoas têm a segunda palavra que vem é necessidade de investir, que é um investimento, o seu tempo em um curso de nível superior de 4 anos, ou um tecnólogo, que são 2 anos, em consumir esse produto que nós estamos aqui agora gerando, que vai levar alguns minutos, que eu tenho certeza absoluta que é um produto relevante para quem está nos assistindo, para vocês indicarem para outras pessoas. E eu acho que o ponto é esse, a questão do imediativismo que nós, a sociedade, o movimento que a sociedade ela vem fazendo é para que tudo aconteça em um espacíssimo tempo para que as coisas aconteçam. Se a gente vai para dentro da sala de aula e a gente leva um conteúdo mais denso, como foi a nossa educação, né? Nós vivíamos, pessoal, vocês que são um pouco mais novos, os mais velhos vão reviver isso, a gente entrava no curso de administração, o qual nós fizemos, a gente entrava numa aula de TGA, por exemplo. Se a gente falar de TGA hoje, dentro do curso de administração, para os alunos de administração, eles nem sabem o que é isso. E TGA era a base, né, da nossa faculdade, no nosso curso. O que acontece hoje com o modelo de gestão são repetições de tudo aquilo que Taylor, Fayol fizeram. Perfeito. Há 120, 130 anos atrás. Perfeito. E você vê que não existe uma mudança, mas existem as adaptações. Ok, o que é normal. Mas, voltando para o cerne lá da tua pergunta, eu percebo o seguinte, a falta de paciência da geração atual acaba atravessando etapas que são essenciais para o desenvolvimento daqui. Tanto da parte técnica, de adquirir o conhecimento técnico, quanto também e principalmente daqui, para trabalhar as emoções. Porque isso está impactando, essa necessidade de ter o imediatismo dos resultados, está impactando diretamente em a falta da absorção do conhecimento e a falta de um equilíbrio emocional para poder lidar com algumas frustrações que são normais. Eu passei por frustrações, você passou por frustrações e continuamos a passar e continuaremos. Se a gente não tivéssemos passado por ela. Perfeito, perfeito. E eu acho que, como eu falei, é improvável que a gente consiga reverter isso, né? A expectativa minha realmente é que isso tem uma tendência a piorar. Por que uma tendência a piorar? Não estou assustando ninguém não, tá? Mas são os sinais que vem trazendo. Mas se quiser assustar, pode, que a intenção da gente é... Se você pega hoje, olha quanto tempo nós passávamos para poder processar informações relevantes, para transformar em um relatório, para a partir desse relatório nós tomarmos decisões para conduzir processos, independente da função, seja cargo de chefia ou não, tá? Hoje você tem tecnologias, você tem soluções que te entregam isso em segundos. Lembra, nós tivemos uma discussão um tempo atrás sobre o uso do chat GPT. Lembra disso? Uso constantemente no nosso grupo de WhatsApp, é uma briga eterna sobre isso. Exatamente. E aí vem aquela discussão, pessoal.
Deve-se ou não usar o chat GPT? Eu defendo que sim, deve. A ferramenta está aí para ser utilizada. Agora, sim, você se utilizar do chat GPT ou qualquer outra solução tecnológica que existe como muleta que tire a tua individualidade de força pensante, opa, aí a gente precisa parar e avaliar. Eu vou trazer algumas informações que vão corroborar e fortalecer, Anderson, tudo que você bem disse aí até o momento. Eu estava pesquisando, vocês têm ideia de por que a hora-aula acadêmica é de 50 minutos? Pesquisa no início do século que o ser humano conseguia se concentrar atentamente no modelo de aprendizagem de 50 minutos. E até hoje, mais de 100 anos depois, o modelo de hora-aula é 50 minutos, porque você precisa de uma mudança, de uma parada, nem que seja de 5 minutos, para organizar as ideias e começar um novo conhecimento. Foi feito um estudo ano passado, e não são mais 50 minutos que essa geração precisa, né? Aguenta, ter paciência, como você falou. 7 minutos. Nossa. Vamos ter aulas de 7 minutos? Por que será que um story é 1 minuto, um Reels é 1 minuto e meio? Que conhecimento descartável é esse? Que questão efêmera é essa? Como vamos formar pessoas competentes se elas não têm paciência para se debruçar horas sobre um livro, sobre uma enciclopédia Delta Larousse? Basta, como a gente fez. Depois ele vai traduzir, viu, pessoal? Escrever num papel pautado que a professora cobrava a margem, senão você tem que fazer tudo de novo. Perfeito. O ser humano precisa passar por isso para poder aprender de uma forma mais substancial. Sou a favor de tudo. Aqui está todo um aparato tecnológico. Nós utilizamos o chat GPT. Adaptabilidade. Agora, o modelo de educação tem que dar um freio, ver o que está acontecendo, ver o que é possível manter para se manter um padrão saudável de ensino e aprendizagem e se adequar. Agora, 7 minutos é o máximo que um jovem de hoje consegue ter de atenção com alguém falando. Perceba, você me fez lembrar aqui uma ação que eu tive e que mantenho. Ambos lecionamos, né, damos aula eventualmente presencial, ministramos a aula. Obrigado pela correção, muito obrigado. Não é porque você torce, né, pelo o outro lá que a gente não se... O pessoal, ele está me colocando em frente até, mas enfim, isso fica para outro papo. Você me fez lembrar, Lebô, eventualmente nós ministramos a aula, além de presencial, também online, que é um modelo que chegou, é uma realidade que nós precisamos abraçar, precisamos nos adaptar enquanto professores, porque não é fácil. A dinâmica é extremamente diferente. Eu tenho certeza que alguns das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Lebô, em algum momento da vida, ela teve aula online. Quando não teve, pelo menos está aqui assistindo a gente. E uma das estratégias que eu utilizo é trazer algumas ferramentas tecnológicas para atrelar ao conteúdo no formato online. Uma delas é o Trello. Você conhece muito bem. Para quem não conhece, de forma muito simples, o Trello é uma ferramenta que ela foi concebida, é um software, é um sistema, ela foi concebida para o desenvolvimento de projetos. Porém, você pode adaptar e usar até no seu dia a dia, não tem problema nenhum. E você o utiliza com grupos. Por que eu estou falando do Trello? É uma forma que eu percebi que dá para eu conduzir uma aula online e, ao mesmo tempo, engajar aqueles alunos que eventualmente vai lá, liga, estou assistindo, quando na verdade vai ver uma Netflix, vai jogar, enfim. Hoje em dia, o aluno está conectado e está fazendo outra coisa, é a mesma coisa do aluno que colocava o livro e o caderno, a caneta, e tinha ido no banheiro. É a mesma correlação. Exatamente, mas perceba você, quando eu comecei a utilizar essa ferramenta, alguns alunos começaram a reclamar. Porque eu encontrei uma forma de fiscalizar a minha audiência online. E eles não queriam isso. Eles não queriam isso. Então a gente volta àquela coisa da necessidade, da impaciência e o fazer por fazer. Quando você, pessoal, tem essa ideia de, ok, estou aqui por passagem, é uma escolha sua.
Agora, se você quer fazer a diferença dentro daquilo que você se propõe a ser, o profissional que você deseja ser, isso terá impactos severos na sua carreira. Severos. Observe, fazendo uma retrospectiva, que nós somos professores, sempre é bom. Falamos aqui do tópico 1 da conversa, que é a base de tudo, da questão do conhecimento, da formação, do que está acontecendo. E, gente, ó, em hipótese alguma, estamos julgando pessoas 30 anos para baixo, 35 anos para baixo, 24. A ideia é que é mais compartilhar os nossos conhecimentos, né? Eu digo o seguinte, a gente sempre entra num processo de conversa para aprender, então também para aprender com os demais que estão aqui nos ouvindo, com certeza vai deixar algumas mensagens lá, depois eu vou ver, e trazer alguns insights que possam ser úteis no futuro. Então, meu amigo, falamos desse tópico aqui, da educação, frisando que a gente não quer julgar ninguém, são características, e cabe ao modelo de educação se adequar. Perfeito. Nós, professores, nos adequamos ao modelo remoto. Eu nunca sonhei, Anderson, em estar fazendo isso. Eu não gostava de câmera. Se alguém achar que eu ficava tranquilo, esqueça, ficava muito nervoso. E hoje, sincero e honestamente, trabalho tão bem, ou até melhor do que o presencial, que sempre foi a minha cachaça. Ou seja, já adentramos aqui na questão de competência, a primeira de várias competências importantes que o profissional atual tem que ter: adaptabilidade. Perfeito. Eu não tiraria isso de forma alguma dentro do nosso processo de vida, não só de educação. Trazendo agora para um contexto corporativo, a gente que trabalha com universitários, tem a questão do empresário que nós somos, que nós convivemos, negócios distintos. Como é que você vê hoje um empresário, um empregador? O que é que você, como empresário, você gosta que o seu profissional tenha de competências? Quando você vai entrevistar, quando você coloca no perfil da vaga, independentemente, gente, do que seja a vaga, de um CEO de um grande grupo, a um assistente de logística ou de qualidade, você traça o perfil da vaga, as competências necessárias e também, Anderson, independentemente da sua área de formação. Sim. Pessoal, o nosso conceito aqui, nossa informação é para qualquer profissional. Não é só para profissional da área de gestão, negócios, não. Qualquer profissional de saúde, do direito, de comunicação, das engenharias, qualquer profissional deveria ter essas competências. O que é que Anderson mais observa e mais cobra de quem ele vai contratar ou de quem ele vai indicar para alguém? Nossa, bem curiosa essa pergunta. Alguns até poderiam cair na vala comum, né, de ter o conhecimento técnico, ser proativo. Isso deixou de ser como é que eu posso falar, uma peculiaridade, né, da função. Isso passa a ser algo impositivo, é o mínimo que se espera, né? A gente vem do conhecimento técnico nesse nosso bate-papo, então é óbvio que o primeiro ponto é esse, porém, pessoal, a gente vive numa evolução enquanto sociedade que é impossível a gente deixar de analisar o aspecto emocional, né? A proatividade é uma necessidade, não é uma excelência, é uma necessidade. Cara, vocês que estão nos ouvindo, eu acredito que todos vocês já devem ter passado dentro do seu ambiente de trabalho daquele colega que encosta. Espera você ser demandado de algo, espera você ser liderado. Não. O que eu percebo é o seguinte, não somente para quando eu vou contratar, mas também nas empresas ou outros amigos empresários os quais eu converso, é uníssono todos falarem, reclamarem dessa mesma situação. Eu tenho que dizer o que é que o funcionário ou a funcionária vai fazer. Eu acho que falta ainda essa consciência de proatividade, falta a questão do equilíbrio emocional, que é importante. Eu acredito que a gente sai muito mais da situação do hard skills, né, que é o aspecto técnico que você adquire, e vai muito mais para o soft. Eu sugiro todos vocês que estão nos assistindo aqui agora que, além do conhecimento técnico, além de você ter um curso nível superior, além de você ter uma especialização, que você também busque trabalhar o seu emocional. Maravilha. Fazendo esse corte,
eu quero hoje fazer aqui o papel do advogado do diabo. Eu vou ser sempre do contra, trazer questões polêmicas. Vamos lá. Ir na jugular, para que você comente e eu dê a minha contribuição. Bora. A gente vai falar aqui sobre diversas competências, mas eu fiz essa linha de corte agora para trabalharmos essas duas que você disse aí, inteligência emocional e proatividade. Você foi cirúrgico aí, porque são as duas basilares. Só acrescentaria aí a questão da ética, porque, perfeito, infelizmente, não é... O que deveria ser inerente, já né? passou a ser um diferencial. Infelizmente, perfeito. Mas ética, proatividade e inteligência emocional. Daí a gente parte para as demais soft skills, as competências do comportamento. O que é que está acontecendo, Anderson Márcio, professor Anderson Freitas, nessa questão da formação das pessoas? E aí, independentemente da idade, se tem 53, 58, estou brincando, aqui tá na casa dos 40 ainda, ou se tem 18 aninhos. Proatividade, assertividade, o querer fazer, o se antecipar. Eu não vou fazer só quando eu sou demandado. Eu vou fazer, eu vou aprender para ser autônomo. Eu vou dar sugestões do que eu posso fazer. É um passo à frente. Perfeito. Isso não está acontecendo mais na mesma proporção que nossa época. Será? Vou fazer várias indagações, vou deixar sua cabeça cheia de informação. Me ajudem vocês em casa, viu? Você ir na jugular. É criação doméstica, é a formação acadêmica, ou a rede social interfere nisso, a impaciência. E falar hoje, abril de 25, sobre inteligência emocional, vocês estão aqui assistindo duas pessoas que com certeza estão no mais alto patamar de inteligência emocional. Nós somos tidos como pessoas profissionais pessoas tranquilas, sensatas, serenas, se a gente não pode ajudar a prejudicar nunca, que sempre tenta criar harmonia e resolver os problemas da melhor forma possível. Sem falsa modéstia, porque a gente conhece vários profissionais, inclusive bem próximos a gente, perfeito, que não tem essa competência desenvolvida dessa forma. Você não está cobrando, gente, até porque também tem uma questão de maturidade e de personalidade também, que vocês tenham o mais alto nível de inteligência emocional, mas também triscou o que foi. Bom dia. Melindre, né? Bom dia, porque deu um feedback, começa a chorar e se afastar. Se eu falo alguma coisa, eu estou perseguindo você. Então, o que é que está acontecendo? De que forma que te pode... Você já me disse a notícia que está achando difícil reverter, mas de que forma que te pode amenizar e, principalmente, passar para eles aí que querem ter sucesso corporativo, de que forma a ser desenvolvido e melhorar essa questão? Vamos lá. Eu vou partir do reverter. Eu realmente acredito que improvável que a gente consiga reverter, mas o fato de a gente não que seja improvável a gente reverter, não quer dizer que a gente não consiga nos adaptarmos à nova realidade. E aí você perguntou quais fatores, né? A educação doméstica, a convivência no círculo social, dentro da universidade, enfim. Lebo, eu tenho certeza absoluta que é um conjunto de tudo, né? A gente vem, pessoal, por mais que nós estejamos na casa dos 40, dos 50 em relação à idade, a gente vem de uma educação... Eu tenho um filho de 7 anos, né? Os seus filhos já são adolescentes, já mais... e pessoas adultas. Então, a educação que eu passo hoje para o meu filho, muito provavelmente, foi diferente na idade do Tomás, a educação que você passou para os seus filhos, assim como a educação que nós tivemos dos nossos pais nessa idade de 7 anos. Eu acredito que para esse grupo de pessoas que está iniciando uma jornada profissional, para esse grupo de pessoas que já está inserido no contexto profissional, como nós, inclusive, se nós não trabalharmos o processo de adaptação para o mundo atual, nós teremos uma grande dificuldade para aproveitarmos o melhor de nós. Eu venho de uma formação de administração, eu cursei administração em Curitiba. Sou de Salvador, torço para o melhor time do mundo, Bahia, bora Bahia.
né? Mas eu tive essa oportunidade de vida. Essa parte eu vou cortar. Vou ver depois que você vai fazer isso. Eu tive uma oportunidade de vida de ir viver, de ir morar em Curitiba. Então perceba, pessoal, enquanto baiano, isso foi na 20 anos, 20 e poucos anos, enquanto baiano, com todas as características, toda a nossa cultura, né, sotaque, ir para Curitiba, e aí eu não entro no mérito de ser melhor ou pior, não é isso, tá? Ir para Curitiba me trouxe um desgaste inicial muito grande. Eu precisei me adaptar. Para além de ir morar em uma cultura totalmente diferente, uma cidade totalmente diferente, aqui a gente está acostumado a trabalhar, a vivenciar 27, 28, 30, 32 graus, é algo normal. Quando eu cheguei, Lebo, no aeroporto, desceu o avião, a primeira fala do comandante foi: sejam bem-vindos, está uma ótima temperatura de 15 graus. Eu pensei alto, mas tá ótimo para quem? O pessoal estava do meu lado, deu risada de minha cara. É verdade, isso é verdade. Além de ir para um local onde a cultura, clima, tudo é diferente para mim, eu fui trabalhar na Bosch, uma multinacional alemã, com uma cultura alemã, em uma cidade totalmente diferente daquela a qual eu estava desacostumado. E aí perceba, gente, por conta dessa minha ida para Curitiba, por ter vivenciado, atuado na Bosch, eu acabei indo para a Austrália. Estou contando um pouquinho da minha história de vida, que eu acho que se encaixa nesse contexto. Bacana. E aí eu acabei indo para a Austrália. Eu fui um dos pouquíssimos escolhidos a participar de um programa que tinha lá, que chamava-se RT, Retenção de Talentos. Ou seja, em um universo de pouco mais de 6 mil funcionários, nós éramos em 28 pessoas, salvo engano, 28. Não chegava a 30. A Bosch encontrou em mim qualificações, competências, a qual me qualificou a ser membro desse seleto grupo. E por conta disso eu fui para a Austrália. Então assim, perceba, se eu não tivesse me dado a oportunidade de me adaptar a esse cenário tão adverso à minha realidade, que era antes viver e morar aqui na Bahia, eu não teria galgado essa oportunidade de ter ido para a Austrália pela empresa. Bacana, bacana. E aí você me traz uma questão que eu vejo que se adequa à pergunta que eu fiz. Você soube lidar com a dificuldade e de qualquer sorte gerou algum tipo de frustração em você, porque era uma mudança, e isso lhe deu uma casca, lhe deu, né, uma robustez para desenvolver. E talvez a geração mais nova não esteja acostumada, até por uma questão de criação, a desenvolver, né, essa proteção natural. Deixa eu agora envolver no processo outra competência que eu julgo ser muito importante. E que a gente também, graças a Deus, somos privilegiados a termos. Comunicação. Nossa Senhora! E aí, Anderson Márcio, desde a comunicação inter, remota, presencial, para uma pessoa, para seu time, para uma plateia de 500 pessoas que já fez palestras para isso. Como é que você vê a competência da comunicação no contexto dessa geração, no contexto de como isso é importante para uma carreira? E eu sempre digo, que eu trazia aqui esse mantra meu, não adianta somente ser bom. Você tem que demonstrar que é bom. Perfeito. Quem aqui, nesse exato momento, nunca perdeu uma grande oportunidade na carreira ou de uma vaga de trabalho porque não soube demonstrar que é competente? Quem aqui não já chegou em casa à noite triste e foi falar para um pai, para um marido, para uma esposa, para um filho: poxa, a tal vaga era minha. Tal pessoa não é tão competente quanto eu estava muito mais preparado. Ela entrou na vaga de gestão e eu que estou auxiliando e fazendo o trabalho dela. Mas eu não soube me vender. Porque eu sou tímido, eu sou tímida. É isso mesmo, não tem jeito. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gente, acorda. Você não está aqui na frente, somos simpáticos, mas não somos nenhum artista global da Netflix, tá? Comunicação é tudo. Eu sempre digo, antes, que Chacrinha, o velho guerreiro,
Silvio Santos não, que já era meio boa pinta. Mas eu trago a referência de Chacrinha porque nordestino, baixinho, feio, desprovido de beleza, prefiro dizer assim para não ser processado pelos parentes dele, tá? E que tinha uma habilidade fantástica de se comunicar para o público dele, para o povão. Então, gente, por favor, é uma súplica que a gente faz, desenvolva uma habilidade de comunicação. E aí, meu amigo, você que tem o dom da oratória, ainda tem essa voz de galã da Globo. Cantor das multidões. Esse apelido foi ele que me colocou, tá? O cantor das multidões. E pega, vira e mexe, um dos nossos colegas veio com essa mesma frase. Você falou de Chacrinha aí, você me fez lembrar de uma frase, eu nem sei se é ele, eu peço desculpa se eu estiver atribuindo a frase à pessoa errada, né? O Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Eu não sei se é ele mesmo, é dele. Então, assim, faço minhas palavras do Chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Pessoal, vamos lá. Por mais que tenhamos, e é verdade, é fato, modéstia à parte, nós temos realmente o dom da oratória, eu e Lebô, nós conseguimos envolver uma plateia com o conteúdo ao qual a gente se propõe a dialogar, a conversar, que é o caso de agora. Dentro de um ambiente profissional, se você não consegue, se você não busca, né, formas e meios de se comunicar, e não é somente com a chefia, com a linha hierárquica, não, com seus colegas também. Em família? Em família, verdade, claro. Se você não mantém essa possibilidade de comunicação limpa, objetiva, verdadeira, no sentido de trazer informações de verdade mesmo, né? Não entrar naquele no escorregão. A questão ética, é verdade. A gente conhece algumas pessoas, somebody love. Com certeza. Que cabe a gente fazer aqui agora, nesse momento, uma diferenciação. Perceba, nós temos o dom da oratória, onde a gente traz informação, nós buscamos nos comunicar com a nossa audiência, com autenticidade, trazendo verdades. É muito diferente daquele que, porventura, tenta se comunicar no sentido do embromation, da enrolação. São coisas diferentes. Essa pessoa está se utilizando do aspecto de se comunicar, mas de forma errada. E o mais macabro, Anderson, é que no advento de rede social, você pega pessoas que têm um dom da oratória, seguramente alguns aí falam até melhor do que a gente no contexto remoto, sempre tem alguém melhor do que eu. Claro. Eu sempre trago isso como um mantra de processo de aprendizagem, que consegue ludibriar dezenas, centenas de pessoas, e pessoas com conhecimento absurdo, que se fecham e dizem: eu não nasci para isso. Aqui tem 3 câmeras olhando a gente nesse exato momento e que não consegue. Então, eu não admito, na questão de adaptabilidade, que pessoas ainda pequem no contexto de comunicação. Pelo amor de Deus, continue sendo tímida. As pessoas não acreditam que eu sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida, reservada, mas eu desenvolvi a questão da comunicação para minha sobrevivência. Tá? Não precisa ser extrovertido, você pode manter... São coisas diferentes. Você ser comunicativo é diferente de você ser extrovertido. Você pode manter o seu traço de personalidade, mas se comunicar bem. Quero introduzir agora, no bom sentido. Olá, ele. No bom sentido, claro, em bom baianês. Mais uma competência, posso? Pode, mas me permita, só para poder fechar um arco aqui, voltando à parte da comunicação. Pessoal, o Lebô perguntou agora há pouco a respeito do que eu busco nas pessoas as quais eu vou vir a contratar. O que eu falo geralmente para pares, gestores, ou em palestras, ou em consultoria, enfim. Deem a oportunidade, às lideranças, deem a oportunidade para que os seus liderados, eles possam comunicar, eventualmente, determinadas notícias. Isso faz com que você desenvolva. Aí entra no aspecto de desenvolvimento dos funcionários. Anderson, mas o meu líder, ele não me dá essa oportunidade. Então, tu, enquanto funcionário, busque. A questão entra a proatividade. Olha, fulana, quem quer que seja a sua liderança, eu desenvolvi esse relatório, o qual você pediu, eu posso apresentar para os meus colegas? Então, entra a questão da proatividade. Você pode ser comunicativo para os seus pares, para os seus liderados, para as suas lideranças, propondo. Você não precisa esperar.
E como que eu posso fazer isso, Anderson, mesmo sendo tímido? Uma das linhas que eu sugiro é que busque um curso de oratória, por exemplo, que busque treinar. Eu, quando vou dar determinadas palestras, principalmente palestras com conteúdo mais novo, com baixa aderência ao meu dia a dia. Aquele primeiro tema que a gente vai abordar a primeira vez. Isso. Eu treino na frente do espelho. Eu faço um roteiro, eu escrevo. Massa. Eu escrevo um roteiro, eu leio sozinho e depois leio para poder ver como eu, de frente para o espelho, como que eu estou recebendo a informação. Isso é uma forma de treinar a comunicação. Excelente técnica. Tá? E a repetição leva à perfeição. Quero introduzir agora. Lá ele em bombaianês. Mais competências do profissional do agora. Meu Deus. Relacionamento interpessoal e colaboração. Trabalho em equipe. A gente foi criado, e sempre vou trazer esse contexto aqui, porque eu quero envolver também as gerações e as formações. Num contexto de fazer em conjunto, nada funciona sozinho, não tinha advento de celular, a gente interagia mais com as pessoas, a gente não ficava isolado o dia inteiro no contexto de um celular, né? A gente exercitava no dia a dia, a gente jogava bola, brigava no baba, resolvia aquela briga, ficava amigo novamente, fortalecia as diferenças. Existia um cenário, existia uma ambiência de favorecer, desde a nossa fase de criança, adolescência, o desenvolvimento de colaborar, de ajudar o próximo, sabe? De se relacionar bem, de resolver as diferenças, de não ter mimimi. Ai, foi o que fez comigo. De que forma que você vê isso, já que é tão importante no mundo corporativo? Antes eu vou contar uma história verdadeira. Vou voltar novamente, eu vou retornar lá para a Bosch. História com H. Isso, por favor. Se porventura chegar até ele, eu deixo aqui um abraço para um grande parceiro que eu tive na Bosch, lá em Curitiba, Jefferson Sorente, é o nome da pessoa. Eu atuava com a gestão de logística, né, distribuição, era responsável pela Brasil e América Latina, e ele era responsável pelo aspecto produtivo, né, a questão de organização de linha de fábrica, captação de insumos. Duas áreas se dão muito bem, logística e produção. Um amor eterno. Pronto, total. E aí, pessoal, é o seguinte, todos os dias, às 9h30, pontualmente às 9h30, tinha uma reunião que chamava reunião de abastecimento, que era a produção junto com os analistas e nós gestores para definir as prioridades. Cara, em 5 reuniões durante a semana, segunda a sexta, pelo menos em 4, eu e Jefferson, a gente quebrava o pau. Mas quebrava o pau mesmo, de brigar ali, porque ele estava defendendo, não é brigar, pelo amor de Deus, tá? Verbalizando, tá? Ele estava defendendo a capacidade produtiva da linha de produção, de forma que atendesse não somente a mim, a minha carteira, mas também a carteira dos outros colegas. Exatamente, então ele estava correto. E eu defendendo os interesses da minha carteira, para poder atender o meu planejamento para o meu cliente. E nesse quebra-pau que o pessoal diz, calma, peraí Anderson, peraí Jefferson, ok. Toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, estava eu e Jefferson no happy hour, no barzinho, comendo água, como a gente fala aqui na Bahia, brincando, conversando, como se nada tivesse acontecido no nosso dia a dia no trabalho. Porque, assim, Lebo, se você não consegue separar as coisas, se você não consegue separar as situações, muito provavelmente você vai estar fadado, primeiro, a ter um infarto. E você vai sucumbir, você não vai dar resultado. Você vai ter um infarto. Você vai criar inimizades. E você não vai dar retorno para a empresa, para a organização. Pois bem, apimentando com mais competências. Eu estou entendendo que vocês estão gostando aqui bastante da conversa. Vamos lá. Meu amigo, o que é que o mercado atual cobra da gente como profissional, como empreendedor, como funcionário, que a gente resolva problemas? Perfeito. Aquela visão que ensinei marketing durante muitos anos. Quem é meu aluno sabe. Minha primeira disciplina de ensinar. Temos que, criar necessidades e desejos
baseado no que o cliente quer, satisfazer, superar expectativas para fidelizar e, quem sabe, encantar os clientes. Lindo, maravilhoso. O discurso é muito bonito. Está aqui guardadinho numa caixa de diamante. Hoje o mercado quer que tipo de dor minha você pode resolver, que problema você vai resolver para mim, quer seja como funcionário em minha empresa, quer seja eu como cliente cobrando de você, tá? Que resultado, que entrega, a que valor, a que custo. O mercado não quer pessoas problemáticas. E aí tem aquele grande refrão, né? Ela é problemática. E nós mais temos são pessoas críticas e carentes. Pessoas problemáticas. Conhecemos algumas, Anderson Márcio? Temos algum, deixar aqui um abraço, ele sabe de quem eu estou falando. Bastante. Ele sabe de quem nós estamos falando. Tá? E o mercado hoje quer pessoas solucionáticas. Perfeito. Seu time da Maravilha, lembra? O Beija-Flor, lembro, que parava no ar. A frase não é minha, não. É tão boa que poderia ser minha. Eu sou solucionático. Como é que você vê essa competência, capacidade de realizar, de entrega, de materializar resultados, de performance, para esse contexto? E que gap nós temos no atual profissional? Vamos lá. A resposta para ambas as perguntas, são duas perguntas, né? Está dentro do contexto de tudo que nós falamos até aqui agora. Na introdução, na abertura para nesse nosso bate-papo, você trouxe o aspecto tecnológico. Então, a primeira resposta que eu lhe trago é: nós vivemos num mundo onde o avanço tecnológico está cada vez mais rápido, cada vez mais célere. Aqueles profissionais em qualquer área, que não se dedicar, que não investir um tempo para poder ter acesso às novas tecnologias do teu segmento, vai ficar para trás. Então, o mercado está exigindo isso. Né? Eu trouxe a ferramenta do Trello, por exemplo. O Trello, quando iniciou, era, que maravilha. Hoje o Trello já não é uma das melhores. Né? Já existem novas soluções tecnológicas que deixaram o Trello para trás. Você falou em relação ao gap. Eu acho que esse gap desses funcionários que não estão ainda dentro desse processo de aprendizagem, principalmente dos aspectos tecnológicos, são aqueles que já estão ficando para trás, são aqueles que já estão caindo infelizmente, fazem parte hoje do percentual daqueles que estão desempregados. Eu acredito que a gente teve um exemplo, deixa eu fazer um parêntese aqui, a gente tem um exemplo aqui em Salvador, acredito que essa audiência vai transpor, né, Salvador, vai para outros estados, outros países também, Inglaterra e Canadá. Olha aí. Um abraço lá para o Rafael, para os meninos. Eu deixar um abraço aqui para o Gleidson também, que está aqui com a gente. E aqui em Salvador, pessoal, não entrando no aspecto político, não cabe, não é o propósito aqui, mas nós tivemos o advento do metrô. Né? E com a chegada do metrô, nós tivemos alguns rompimentos de paradigmas. Na verdade, dois exemplos que eu vou dar. Um é o metrô, já falo do outro. É a questão da mudança das linhas de ônibus. E com isso acarretou em uma série de demissões de cobradores e também de motoristas. Por quê? Com o metrô, não era mais necessário se manter determinadas linhas de ônibus. Por consequência, não era mais a necessidade de manter motoristas e cobradores. Fato. Isso é uma condição normal dentro de uma evolução tecnológica, advento do metrô, para uma sociedade. Anderson, e o que fazer com os motoristas, com os cobradores? Aí é onde eu vou lhe responder de forma objetiva, que é a questão do gap. O metrô passou anos a fio em processo de desenvolvimento até ser implementado. Com certeza absoluta, todos esses motoristas e cobradores tiveram a oportunidade de se apropriar de outras informações para construir o seu perfil profissional e ingressar, seja dentro do aspecto de mobilidade ou se deslocar para uma outra carreira. Muitos fizeram e outros não. O segundo advento que eu trago é a questão do Uber. Perceba que são dois exemplos dentro da mobilidade, mas que se utilizaram de tecnologia e trouxe uma transformação absurda para Salvador e acabou, infelizmente, tirando, né, o trabalho de alguns.
mas esses que tiveram seus empregos, aspas, retirados, eu coloco em aspas, Lebo, pelo seguinte, não veio o Uber e tirou o trabalho do taxista. Eu, pelo menos, respeito a opinião contrária, mas eu entendo que não foi o Uber que retirou o trabalho do taxista. O Uber já vinha num movimento mundial muitos anos antes de ingressar aqui em Salvador. Então, era sabido pelos taxistas que isso ia acontecer. E o que foi feito? Muito pouca coisa. Eu quero aproveitar esse gancho. É bom conversar com pessoas inteligentes, viu? Quero aproveitar esse gancho seu e fazer aqui uma indagação. E o que é que os motoristas de aplicativo, porque não é só a questão do Uber, 99 e diversos outros, estão pensando com a questão do automóvel autônomo, que não vai precisar de motorista brevemente, já é uma realidade nos Estados Unidos, na China. Aqui também. Não é mais em fase de teste, não é mais ficção. Pessoal, acorda. Nosso momento aqui é de mostrar, fique atento a tudo, não pense só no hoje, no dia de hoje, no operacional, numa visão míope, não. Abra. O que está acontecendo envolvendo tecnologia que vai mexer com você? A gente sabe que o futuro do professor é com inteligência artificial. Eu tenho a menor dúvida disso. Eu com 65, 60 anos, sei que o professor vai ser substituído e pronto. E está tudo certo. Por isso migramos para outras atividades, outras áreas, para não concorrer com isso. Ou para não aceitar, desculpe, né? É o Lebo convida, eu estou em minha residência, eu tenho o direito de falar o que eu penso. E Anderson vai entender. E professor está ganhando R$30 hora aula, professor com doutorado, se sujeitando e sabendo que os dias estão contados. E sabendo que muito provavelmente já se tem hoje mais aluno EAD do que aluno no presencial, com um tutor para 1.000 pessoas. Galera, acorda. O que é que está acontecendo no planeta Terra? Câmbio, Terra, não é Marte não. E que vai afetar você no seu dia a dia a curto prazo. Antes eu trouxe um exemplo bem bacana dos motoristas de ônibus que, gente, eu era criança, motorista de ônibus tirava onda. Tinham 2, 3 mulheres, famílias. Ah, eu já não sei. Pois é. Já tive aluno. Já vai entregar o pessoal aqui. Salário razoável, né? A atividade certa, tudo bonitinho. E você vê o que acontece. Então, a sua profissão está ameaçada. Como é que está a função do médico aí com telemedicina, com inteligência artificial, com milhares de médicos sendo formados a todo semestre? Essa reserva de valor, de mercado toda? Gente, acorda. Nosso objetivo aqui é mostrar o profissional de agora e fazer com que você entenda de cenário. Perfeito. O que é que está acontecendo que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça para você? Vamos lá. No discurso de Lebo, ele já vai, é uma metralhadora, né? Vai tirando aí. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Primeiro, vou falar do aspecto educacional, né? A gente tem muita coisa que a gente converge e tem algumas poucas coisas que a gente acaba divergindo, o que é natural. Assim como Bahia e Vitória. Assim como Bahia e Vitória, exatamente. O que eu percebo? Dentro do cenário de educação, você trouxe aí o aspecto das aulas, dos cursos, né? EAD, hoje ele já suplantado, de fato, isso é uma realidade. E assim, não é só por conta da pandemia não, tá? Não é só por conta da pandemia. Deixar isso claro, e vocês podem buscar junto ao MEC, vocês vão ver lá número de, claro, dentro do lapso da pandemia era impossível ter o presencial, mas existia já uma curva de crescimento antes da pandemia que se intensificou por conta disso. E isso, Lebo, se atribui muito à nova realidade, aquela coisa do imediatismo. Você vê cursos hoje que você consegue conquistar um certificado em 3 meses, em 6 meses, em menos de 1 ano que seja, cursos esses que na nossa época era 3 anos, 4 anos, isso eu estou falando de pós-graduação, graduação tem os tecnólogos, ok. Eu não entro no mérito da qualidade do curso, porque vai de instituição para instituição, mas eu entro no mérito da qualidade dos alunos, não é nem do modelo, eu não vou, ele é crítico do modelo, eu já nem tanto, eu entro no mérito da qualidade dos alunos que estão sendo formados. Porque se o curso for sensacional, se o modelo for sensacional, mas tu não é um aluno aplicado, tu não é um aluno que tem aquela predisposição para poder... Exato.
E deixa eu te falar... Mas volta ao início de nossa conversa. Volta ao início da nossa... formação basilar. Ou seja, tudo depende da tua base de formação. Deixa eu te falar, não sei se você tem conhecimento, pessoal, salvo engano, eu estou na dúvida se é a PUC do Rio ou é a PUC do Rio Grande do Sul. Eu tenho quase certeza que é do Rio Grande do Sul. A PUC, ela lançou... Quando foi aquele nosso bate-papo? Com o Marcelinho, com o Castelo, tem uns 2 anos, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos 2 anos. Então, há 2 anos e meio atrás, a PUC lançou um curso de pós-graduação no metaverso. Eu acho até que eu falei sobre isso lá. Foi, eu falei lá. Como assim, Anderson, no metaverso? Você entra, você cria, tem lá o seu avatar, onde você toma conta do seu avatar e você tem que adentrar a sala de aula no metaverso, você tem que ligar o teu computador, você tem que fazer todas as manobras como se em realidade estivesse. Numa dimensão imaginária. Numa dimensão imaginária. Ou seja, qual que é a diferença desse modelo para um modelo EAD? Não, no modelo EAD você vai dar o clique, que é o que a gente já falou aqui agora, e você vai estar ou não, e o professor, se você não ligar a câmera, não vai saber. Nesse modelo do metaverso, não, você vai ter que interagir. Você vai ter que realmente interagir. E aí, saindo da parte de educação e vindo para a parte prática, você citou aí medicina, contabilidade, enfim, todas as profissões inerentes. Contabilidade, quando você estava falando, me veio essa na mente. Já existem empresas de contabilidade online que o que tu paga, por exemplo, na minha empresa é um salário mínimo, a depender do volume, né, são 2, 3 salários mínimos que se paga a um contador. Só que existem empresas virtuais hoje online que você paga, se eu não me engano, é 150, 190 reais. Eu não vou dizer o nome porque eu não estou me pagando. Né? Pode ser de uma, da Agilize. Acho que é a maior hoje no Brasil, um dos maiores players. A Bahia tinha sido a pioneira. Claro, você como empresário, você faz uma parte também do processo, mas otimiza custo, você fica com a gestão à vista, ou seja, adaptação. A gente sabe, Anderson, também que o advogado está com os dias contados. O próprio Supremo está buscando inteligência artificial para ajudar nos julgamentos, e sem a questão de eu sou do lado político A, eu sou do lado político B, eu tenho uma corrente ideológica Y. Então, gente, a questão de como o cenário muda, a inteligência artificial vai interferir, é uma questão que todo mundo tem que estar atento para isso. Totalmente. Quero trazer um novo viés aqui para a nossa conversa. A gente foi criado no modelo de a relação do profissional generalista e do profissional especialista. Sim. Observe, gente, que a gente discutiu um tema, todos os dois gostaram, só que a gente não criou o roteiro, porque eu gosto da espontaneidade. Então, aqui, perguntas que eu faço, não tem nada combinado no momento. Que entrevista. Eu só fiquei sabendo do tema, mais nada. Só isso. E é assim que funciona com cada convidado meu. Aquele negócio pasteurizado, não. É de acordo com a conversa, as perguntas vêm. Então, por exemplo, vê se você concorda com o meu ponto de vista e pode discordar à vontade. Eu entendo que hoje, o profissional do agora, ele tem que ser um generalista, conhecer um pouco de tudo, de parto de baleia, atracamento de navio, um pouco de tudo, e ter as suas especialidades e bater no peito. Eu faço isso, eu sou bom nisso e eu entrego isso. Perfeito. Então, seja um generalista, conheça um pouco de tudo, mas se posicione. Eu sempre digo o seguinte, né? Como é que eu me vendo ao mercado? Meu posicionamento, e o profissional tem que ter isso. Quando lembra de Leboreiro, você pensa em quê? Tem falsa modéstia. Você pensa em desenvolvimento de pessoas e negócios. Através de quê? Através de lives, podcasts, mentorias, cursos, treinamentos, palestras. Então, pensou em Leboreiro, pensou em quê? Nisso, posicionamento. Eu queria ouvir sua opinião, se você concorda, da questão do generalista, para dar uma robustez, um background, dar uma base com especialidades, e se o profissional de hoje realmente tem que saber se posicionar. Aquele faz tudo, eu topo qualquer coisa, está fadado ao fracasso? O Severino, né? Lebo, fadado ao fracasso, eu acho que fracasso é uma palavra muito forte. Né? Eu acho que ele tem o lugar dele. Agora, o lugar dele não será um lugar de destaque. Né? Em relação ao generalista, concordo contigo e
vou trazer mais um exemplo meu de vivência, né? Eu tive a oportunidade de realizar consultoria em uma determinada empresa e eu tive a necessidade de criar indicadores esses que estavam guardados dentro do sistema da empresa. E aí eu fui buscar junto ao pessoal de TI. Olha, eu preciso criar esse dashboard aqui e para eu criar eu preciso dessas informações a partir destes dados. Eu não sei nada de linguagem, né, de sistema. Eu precisava ter o conhecimento de utilização de Python. Python é uma língua, quem lida aí com o sistema sabe do que eu estou falando. Então eu busquei alguém. Depois que eu percebi que eu tive essa necessidade, eu fui estudar. Eu não sou um programador, não me dê aí criar scripts, eu consigo... A intenção não é essa. Exato. Eu não entrei nessa para poder criar scripts para poder programar. Mas você sabe que quando você chega no ChatGPT e pede para ele criar, né? Sim. Talvez dê algumas inconsistências, mas depois quem conhece... Vai lá e ajusta. Então, depois que eu percebi essa minha deficiência, porque foi uma deficiência criada, depois que eu percebi essa minha deficiência, eu fui estudar para. Então, eu agreguei mais uma skill para o meu repertório. Tu falou aí dos advogados e trouxe também o ChatGPT. Eu tenho amigos advogados que eles se utilizam do ChatGPT para criar peças. Peça é o nome do documento que os advogados impõem para dar entrada exata nos processos. Então, eles hoje já se utilizam do ChatGPT como ferramenta para criar as peças que antes levava horas, talvez dias, em segundos ele cria. Assim como deve ter algum advogado pagando a versão mais potente do ChatGPT, já que tudo é digital hoje, pegando o documento, colocando no ChatGPT, diz, ChatGPT, se você fosse o juiz dessa causa, como você procederia? Me dê aí uma sentença. Aí depois, pachá, caô, meu pé tá coçando, um ajuste, isso aqui não, e enter. Utiliza a inteligência artificial. Vai ser processado, não. Não, acho que não falamos nada de ninguém. Vamos lá, qualquer coisa a gente convida os amigos advogados, vai pra cá. Tem um amigo juiz também. Alguns, pois é. Perceba a utilização da tecnologia para criar possíveis cenários futuros. Então, você já está utilizando da IA para poder, como sistema de predição. Você pode prever um resultado. Opa, se vai sair esse resultado, me dê aí a contrapartida para eu poder confrontar esse resultado que pode me trazer dissabores. Então, ó, a produção está falando aqui no meu ouvido que está chegando quase na hora dos finalmente. Já? Sabe quem é a produção, gente? Eu mesmo, tá? Aqui é somente nós dois operando tudo. Isso é a questão de resolver questões e ser autônomo sem depender da produção. É meu subconsciente, ó, porque seguramente vai ter um outro momento como esse. Peçam que a gente volta. Para a gente trazer outras questões. Mas eu queria, diante de tudo que a gente conversou, Anderson, até esse exato momento, dar umas palavras de incentivo e de orientação, que nosso papel aqui no mundo é esse, de orientar a essas pessoas que estão nesse exato momento meio que insatisfeitas com a sua atividade profissional. Eu sempre digo, antes, é o seguinte, você pode não ser um Pelé, um Zico, um Ayrton Senna, que nasceram com Roberto Carlos, que nasceram para fazer aquilo e fariam até de graça. Isso aí, gente, ó, 0,5% da população seria assim. E nós dois, graças a Deus, eu tenho certeza disso, estamos nesse percentual privilegiado de amar o que faz. E se não existisse dinheiro, faríamos de graça, porque teríamos sustentação de uma forma geral. Na verdade, já fazemos de graça também. Também, né? Mas vamos lá. Que mensagem você passa para quem hoje está subempregado, não está satisfeito, não está num bom clima organizacional, se julga estagnado? Estou criando aqui a teoria do caos. Mas que, infelizmente, eu posso dizer que talvez pelo menos 40% a 50% das pessoas estejam se sentindo assim, por experiência corporativa e de vivência com milhares de pessoas. O que a gente pode falar para essas pessoas no contexto profissional, para elas ficarem ligadas do que fazer para poder sair desse cenário e conseguirem sobreviver de uma forma saudável no mundo corporativo? Vamos lá, Lebo.
Eu gosto muito, pessoal, de trazer analogias, trazer histórias, né? Principalmente histórias as quais eu passei. O Lebo sabe, eu sou o idealizador de um programa social, começou com o Maratona do Bem, né? Depois a gente migrou aí para o projeto Rota do Bem. Teve uma situação, Lebo, que uma das voluntárias, na época do projeto social, ela foi entregar, a gente foi no trabalho de levar quentinhas, comida. E ela foi entregar a quentinha para uma pessoa, e aí a pessoa disse que não queria. E aí essa voluntária, ela ficou meio que indignada, poxa, mas eu fui com tanto carinho, tanto amor para dar e tal. Mas vem cá, tu perguntou para essa pessoa em situação de vulnerabilidade se ele queria a quentinha? Não, eu não perguntei. Depois que ele me falou que ele queria era água. Perceba, pessoal, é uma situação, aspas, simples, mas que tem a ver com o que o Lebo está trazendo. Por quê? Quando a gente se propõe a entrar em uma linha em um processo de aprendizagem, em um processo profissional de busca, primeiro a gente tem que entender o que nós vamos entregar para o mercado. Por que eu fiz essa analogia? A voluntária ela queria entregar a comida, quando na verdade o mercado, a pessoa, queria a água. O que você tem para poder entregar e se isso que você tem para entregar é o que o mercado está pedindo? Porque não adianta você sair de uma sala de aula, de um curso de administração, que é o nosso curso base, onde estamos falando aqui, e é a realidade do mercado, que gestores precisam estar atentos e se utilizar de tecnologias para exercer a sua função de gestor. Se tu é formado, está em via de se formar em administração, mas tu ainda não tem competência, não se debruçou para entender as novas tecnologias, o mercado vai te engolir. Você não vai conseguir deslanchar, provavelmente tu não vai conseguir deslanchar enquanto bom profissional. Então tu tem que entender o que o mercado está pedindo. E aí tu tem que buscar isso que o mercado está exigindo. Em relação a quem já está inserido no mercado, está nesse momento de agonia, tem que buscar alternativas. Talvez seja um gap dentro do conhecimento tecnológico, talvez seja um mercado já saturado. Empreender é uma boa saída? Lebo, não tem como eu dizer que não, porque nós somos empreendedores, né? Eu saí de um empreendimento recentemente, que foi a panificadora, eu já estou em um outro segmento que é de construção. Eu acho que para você empreender, existem os riscos inerentes, você tem que estar atento a essas possibilidades e você tem que ter muito pé no chão. Eu não posso deixar de trazer aqui a questão do empreendedorismo por necessidade, que é aquela pessoa que, putz, eu não tenho esse recurso mínimo que seja e eu preciso sobreviver e aí você já tem um leque de opções menor no sentido de planejar, né? Aí já é um cenário totalmente diferente. Mas, se você tem essa disposição, vontade e recurso para poder empreender, sim, é uma saída. Nós estamos vivendo, de novo, não quero entrar no aspecto político, por favor, para a nossa audiência aqui, historicamente, nós vivemos num país onde existe altos e baixos da economia e a gente vem de uma recessão econômica muito forte, de anos, não é somente a gestão atual, tá? Por favor, de anos. Se a gente pega o recorte da Bahia, pior ainda. Se a gente pega o recorte de Salvador, ainda é uma grande dificuldade. Então, assim, eu vou empreender em determinada localidade, em determinado bairro de Salvador, em que essa é uma análise que precisa ser feita. Lebo, em determinado momento, 2017, eu estava com uma turma onde eu levei essa turma para fazer um projeto de microeconomia lá no Rio Vermelho, no Largo da Mariquita. E era uma análise dos empreendedores, os ambulantes, que lá estavam. E salvo engano, foi em torno de 20 a 25 diferentes ambulantes que foram pesquisados, que foram objetos dessa pesquisa. Destes, acima da média de 50%, em torno de 60% a 68%, eles sequer conseguiam ter lucro, pelas informações que nós coletamos.
Então, muitos deles era melhor estar em casa, sem perder dinheiro do que estar na rua, sujeito a toda e qualquer situação. O viés de empreendedorismo é muito interessante, porque eu já vi alguns comentários sobre a seguinte forma de ver. É muito bonito você difundir o empreendedorismo, porque você coloca na mão da pessoa somente a proposição de ela dar certo ou não. Se você não está empregado e não empreende, é porque você não serve para nada. Uhum. Porque se você fosse bom, realmente você estaria empregado ou empreendendo. Eu não gosto desse argumento, porque ele é muito pífio. Claro que algumas pessoas utilizam a ferramenta do empreender também com esse aspecto. Mas se não existissem empreendedores, nós não tínhamos empresas para poder pessoas serem contratadas com CLT. Uhum. Eu queria terminar nosso bate-papo aqui hoje com o seguinte dado. 25% da população brasileira, sabe, está como população economicamente ativa, como CLT ou como CNPJ. Uhum. Tem 20% está como aposentado, também tendo renda, fazendo parte da população econômica ativa. Todo o restante, mais de 50%, ou não trabalha, porque é criança, é adolescente, ou é o neném, nem trabalha, nem estuda, ou faz parte do Bolsa Família. Então, é isso que eu trago aqui, triste realidade, para mostrar o que está acontecendo em nosso país. 25% economicamente ativo como CNPJ ou carteira de trabalho assinada, CLT, um percentual de 15% de aposentados, pelo menos tem renda, diminuindo a cada ano, porque não acompanha, a gente sabe disso, o poder aquisitivo do pensionista diminui. Sim. Então, esse é o momento que vive o país. A tendência é as pessoas envelhecerem cada vez mais, pessoas não se desenvolvendo nesse aspecto, ou seja, Anderson, isso reforça o contexto de, ponto 1, acredite em você, acredite que conhecimento é a única questão que vai salvar você profissionalmente, que hoje vivemos um momento péssimo, uma lacuna horrível deste cenário, só que dentro de pouco tempo não são 5 ou 10 anos, tá? Infelizmente, a onda de precisar de pessoas com conhecimento e competentes vem forte, e se você não estiver preparado, você vai perder a onda. Você não vai pegar, tá, o tubo perfeitamente. Vai. Você trouxe aí uma questão, eu queria tocar num ponto bastante nevrálgico aqui agora. Eu gostei de nevrálgico. Gostou, né? Palavra bonita. Né? Eu fico treinando na frente do espelho também para falar nevrálgico. Que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, e aí eu tenho que entrar num aspecto político, eu peço licença aqui, não tomando partido de lado político. O Bolsa Família, enquanto um programa, e é um programa, enquanto programa social, por que eu enfatizei programa, pessoal? Programa, na concepção da palavra, ela tem início, meio e fim. Ele tem que acabar. Isso é o conceito técnico de programa. Podem dar uma googada ou ir para o chat GPT, que vocês vão constatar o que eu estou falando. E aí a minha crítica em relação ao Bolsa Família é que, diferente da forma como foi concebido, ele não tem fim. E isso vem trazendo um prejuízo tremendo na cadeia produtiva do país. E eu não falo aqui por ser empresário, por ser empregador, porque tem muito aquela coisa, você é empresário. Tentam colocar, fazer uma guerra. Uma camada, privilégio. Que privilégio. Exato. Nasceu aqui um berço de ouro. Quem já. Não sou herdeiro. Quem fez 18 anos e ganhou 5 imóveis, 3 fazendas, gente. Todo mundo aqui com carteira assinada desde cedo, trabalhando, ralando. Então, assim. Esse vitimismo não cola mais comigo, sinceramente. Também não. E aí a observação que eu deixo para quem está nos assistindo, a nossa audiência. E mesmo aqueles que estejam nos assistindo e que está dentro do Bolsa Família, e ok, está tudo bem. Tá? A crítica não é para você que se faz uso do Bolsa Família, não. A crítica é em relação a tudo de não dar oportunidade para aqueles que realmente precisam se desenvolver e, principalmente,
desenvolver economicamente o país. Porque, salvo engano, você estava falando de dados, salvo engano, aqui na Bahia é um dos, se não o principal, confesso que eu não olhei a última amostragem. Só com Maranhão, se eu não me engano. E pronto, eu ia falar que é um dos primeiros, então tá ali realmente nisso. E salvo engano, a força motriz, em termos de quantidade, é de 40% a 60% da força de trabalho hoje está dentro do Bolsa Família. Se eu não me engano, por favor, depois até verifiquem em casa, mas com certeza é acima de 40%. O impacto disso dentro da economia é muito grande, Leboredo. No interior. Principalmente, existem relatos de pessoas... Olha só que coisa assim que é bem complexo. Pessoas que estão no Bolsa Família não acabam indo trabalhar formalmente. E aí eu ouço o discurso de vai trabalhar formalmente para poder ganhar um salário mínimo. Mas espera aí, é o salário mínimo. Bolsa Família, pessoas que recebem 600, R$1.000, tem todo aquele contexto de a produção do valor final, né, do Bolsa Família. Então, assim, por mais que tenha uma função extremamente digna e necessária no contexto social do nosso país, e necessária, eu que percorri mais de 20 municípios com o programa que eu tenho, com o projeto que eu tenho, Rota do Bem, eu vejo em loco a necessidade da Bolsa Família para esses grupos de pessoas. Porém, a forma como está sendo difundido e utilizado politicamente, é onde eu vejo no ponto nevrálgico, politicamente, está sendo utilizado como moeda de troca de voto. Vou trazer um dado para fortalecer e corroborar com você. Sem entrar em questões políticas, que vão envolver todos. Bolsa Família foi criado, é um programa que vale ressaltar que tinha a segunda etapa, que é: eu não posso desenvolver ninguém que está passando fome. E como diz uma pessoa que eu conheço, não está com os nutrientes básicos de alimentação para ter discernimento cognitivo para aprender e para trabalhar. Então, primeiro eu alimento o faminto. Uma segunda etapa, você estando alimentado, pelo menos dignamente, eu posso lhe qualificar. Sensacional! Sabe por que foi criado esse programa? ACM, o original. Isso. Dito isso... Década de 80, início da década de 90. O governo do PT pegou o programa, desenvolveu e corretamente aplicou no país, que falta essa segunda etapa. Bolsonaro, quando assumiu, mudou o nome do programa, mas fortaleceu com quase o dobro do valor que era investido. Bolsonaro saiu, Lula voltou, mudou o nome novamente e continua firme e forte. Virou um instrumento político de manipulação de voto. Perfeito. Infelizmente, não vamos mudar isso. Infelizmente, somos a favor do programa com a segunda etapa. E quem dera a gente esteja vivo, não estaremos, que a gente não vai viver 200 anos. Né? Que aconteça o segundo momento de não termos mais famintos no país e possamos estar desenvolvendo pessoas a conseguirem trabalhar de forma digna. Perfeito. Eu acho que se termina esse bate-papo com uma questão muito forte, importante e que também afeta o mercado de trabalho. Sim. Anderson, Márcio, uma mensagem final. Meus queridos, minhas queridas, vai parecer discurso de política, inclusive, né? Gente, primeiro agradecer mais uma vez ao mestre, que eu chamo, sempre continuarei chamando meu mestre, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, poder trazer um pouquinho dessa nossa experiência, um pouquinho dessa nova vivência. Como mensagem, de fato, é adaptação. Resiliência é uma palavra que eu não trouxe em momento aqui agora, mas eu quero deixar nessa consideração final. Resiliência, porque momentos negativos, momentos não tão bons, todos nós passaremos. Todos nós passaremos. Então é ser resiliente, estar preparado para esses momentos não tão positivos, para superar. E a superação vem com uma ação. A ação nossa. A motivação, Lebo, eu falo com meus amigos, com meus alunos também, a motivação não depende de terceiros. Ela até pode vir de terceiros, né, de fatores externos, mas essa motivação precisa ser de nós. Eu sei que existem pessoas que têm uma grande dificuldade de se automotivar. Para esses, eu faço aqui uma parte. Ó céus, ó vida, ó dor, tá tudo tão difícil.
difícil. Pois é. A vida não é boa comigo. Ah, para não sei quem é fácil. Eu li um livro certa feita que a pessoa que escreveu diz o seguinte: quando você estiver próximo de pessoas assim, primeiro se afaste, para você não O ser... Ministério da Saúde adverte, se afaste de pessoas negativas. Exatamente, né? Então eu faço parte desse grupo que concorda com isso. Ao mesmo tempo que, claro, a gente pode até jogar, sabe aquela boia de salvação? Olha, tem esse caminho aqui para você seguir. Você vai querer seguir? Ah, não, porque continua lamentando. Bem, beleza, eu fiz aqui, tentei te ajudar, eu te ajudo dessa forma. Mas voltando aqui às nossas considerações finais, é a resiliência, é a ação, é a adaptação, e independente de qual seja a religião de qualquer um de vocês que esteja nos ouvindo, nos assistindo agora, fé em Deus ou na força, aquela força que vocês acreditem, né? A gente tem uma força que nos motiva, nem que seja a força de rotação e translação do universo. Então, é acreditar que o mundo está em movimento e a gente precisa continuar nos movimentando. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Anderson Márcio, fantástico o nosso bate-papo. Curtam, comentem, compartilhem. E eu quero terminar com uma frase. No final, tudo dá certo. Perfeito. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Boa. Alto lá, cara pálida. Eu não gosto dessa frase. Quem disse que no final tudo vai dar certo? Você vive em Hollywood, Netflix, no final tudo pode estar errado. Cabe a você começar agora e fazer um final melhor para você. Fique com Deus e até a próxima.